Ave Maria, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Hoje é um grande dia para toda a Igreja Universal, festa de preceito, festa da Imaculada Conceição. É um dos grandes dogmas também da Igreja Católica, que Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, foi concebida, nasceu sem o pecado original. Hoje vamos dissertar um pouco sobre esse tema. Então, esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio IX, com essa bula maravilhosa, inefável de Deus, sobre a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem, e propôs isso para toda a Igreja Universal, de modo que já não é algo mais discutido, mas sim de obrigação para todo católico. Crer e acreditar que Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado original. Ser Maria, aquela que abrangeu em seu ventre o que é imenso, ser ela a que deu ao mundo um Redentor divino, ser ela filha, esposa e mãe do seu mesmo Deus, ser ela de quem nasceu Jesus. De qua natus est Iesus, Maria, de quem nasceu nosso Senhor. Eis aqui o mais alto grau a que podia ser elevada uma filha de Adão. Eis aqui uma qualidade altíssima que não podia unir-se em Maria com a culpa original. Não, meus caríssimos irmãos, a primogênita do Eterno não podia ser em tempo algum o objeto do seu ódio. A mãe de um Deus Santíssimo não devia contrair alguma culpa. A esposa de um Deus santificador devia ser santificada em todo o tempo. A libertadora da nossa escravidão não devia arrastar as nossas tristes cadeias. A vencedora da serpente não convia ser ferida de suas setas. Maria, finalmente, não devia contrair a culpa original. Então é certo que todos os homens nascem com o pecado original. Por isso que batizamos já as crianças para que se apague essa mancha do pecado original, devido ao pecado de Adão e Eva. A transmissão do pecado original vem desde esses primeiros tempos, desde o paraíso. Assim, quando Eva e Adão caíram, pecaram, desobedeceram a Deus, transmitem à sua geração, ou seja, a todos nós mortais, essa culpa do pecado original, essa tendência, essa má inclinação ao pecado. Somente Nossa Senhora, Maria Santíssima, foi concebida sem essa mancha de pecado. Ela já foi preservada desde toda a eternidade dessa mancha do pecado. Ela foi a única que não pecou. Como não podemos negar a glória de ser mãe de Deus, devemos por isso mesmo acreditar que ela foi concebida em graça e que desde o primeiro momento da sua conceição ela foi pura, imaculada, isto é, isenta do pecado original. É dogma de fé, preceito para todos os católicos creem nesse dogma da nossa fé e da nossa religião, que Maria foi concebida sem essa mancha do pecado original. Os santos padres assim o têm acreditado e ensinado, e a Santa Igreja finalmente assim o definiu há pouco como ponto de fé, a que não podemos faltar. Não espereis, pois, que eu hoje venha provar-vos um dogma ultimamente definido. Falando o oráculo da verdade, nada mais é preciso. Assim, quando o Papa define, temos que nos submeter. Tudo que é pronunciado ex cátedra, da sua cadeira pontifícia, para toda a Igreja Universal, tratando-se de fé e moral, todos os católicos devem aceitar, pois trata-se do oráculo da verdade.
que é ensinado da Cátedra de Pedro, tudo que é ensinado pela Santa Igreja Católica aos fiéis, deve ser acolhido com submissão. Então, o Papa proclamou, o Papa Pio IX, desde sua cadeira, que Nossa Senhora é imaculada. A vossa mesma piedade e devoção para com Maria Santíssima, invocando-a e festejando-a como pura e imaculada, desde a sua conceição, me excusa disto mesmo. Eu me contento somente de mostrar-vos a singularidade da graça original em Maria, ou o grande privilégio com que o Criador a enriqueceu na sua conceição. Quanto ela foi feliz desde sua origem e quanto nós somos infelizes. E esses serão os pontos da nossa reflexão para hoje. Então, para formarmos alguma ideia da singularidade da graça que santificou Nossa Senhora na sua concepção milagrosa, é necessário conhecermos a desgraça do pecado original, de que todos nascemos réus, e de que o Senhor exceptuou esta feliz criatura. Como eu disse, todos nós nascemos com esse pecado terrível, somos tidos como nas garras do maligno, do demônio, porém Nossa Senhora não podia, por isso que ela foi preservada desde o seu nascimento. Que horroroso espetáculo exporia eu aos nossos olhos se pudesse descrever com clareza a deformidade enormíssima deste monstro detestável, que é o pecado. Ele é um dragão venenoso que, nutrindo-se conosco, desde o ventre de nossas mães, nos despedaça as entranhas com mordeduras mortais. É uma maldição inevitável, a qual, contraindo logo desde o princípio da nossa existência, nos faz objetos odiosos do nosso Deus, indignos das suas graças e excluídos do reino dos céus. O pecado original é terrível, e nós já nascemos com ele, já o contraímos, é como uma maldição. E nos livramos disso com o batismo. Todos aqueles que morrem sem o batismo, com o pecado original, não podem vir a Deus, não se salvam. E Nossa Senhora foi preservada de tudo isso. Ela foi concebida sem esse pecado. Alguns autores sagrados até discutiam sobre isso durante muitos séculos, e depois a Igreja definiu, dizendo que não, que era uma verdade de fé. O próprio São Paulo dizia que todos pecaram, porém, Santo Tomás também acreditava nisso e havia disputas, porém a Igreja definiu que não, que de acordo com a tradição da Igreja, com os padres da Igreja, isso é uma verdade de fé. E tanto é que o Papa proclamou para toda a Igreja, todos, exceto Nossa Senhora, pecaram. Tanto Nossa Senhora foi concebida sem essa mancha do pecado original, como também durante toda a sua vida, Nossa Senhora nunca cometeu um pecado mortal. Durante toda a sua existência terrena. De fato, recebe esse título de Santíssima Virgem, Santíssima, porque nunca pecou. Então, o pecado original é terrível, nos torna inimigos de Deus e também nos priva da visão beatífica. É um contágio universal que, infeccionando toda a humanidade, chama sobre ela as enfermidades, as paixões, as desgraças e, finalmente, a morte. Então, quando Adão pecou no paraíso, antes ele não morria, e foi por causa do pecado que o homem passou a morrer, não somente na matéria, no corpo, mas também espiritualmente por causa do pecado. Então, a morte quer dizer isso. Quem leva uma vida de pecados nesse mundo terá, certo, a sua morte eterna.
Em poucas palavras, é aquele primeiro pecado de desobediência, que foi o pecado de Adão e Eva, onde Deus disse: vocês podem comer de todos os frutos, mesmo menos da árvore, né, da ciência do bem e do mal, e eles foram lá e desobedeceram a Deus. Então, por causa desse primeiro pecado de desobediência que Adão e Eva cometeram, e que todos nós deles herdamos como filhos ou descendentes, e que desgraçou a eles e a toda a sua descendência. Então, essa fatal herança, quem poderá escapar? Virgem Santa, quem senão vós, que fostes criada para ser a mãe do vosso mesmo Criador, e que não tendes semelhante na vossa origem, e que sois bendita entre todas as mulheres, quem senão vós poderá ficar isenta de tão perniciosa lei? Então, Nossa Senhora foi a única exceção dessa regra que não contraiu essa maldição do pecado original. Mas, com efeito, ainda que no princípio da nossa origem, logo que somos concebidos no ventre de nossas mães, ficamos todos sendo réus do pecado, escravos do demônio, marcados com o seu selo. Maria, sem exemplo, é concebida em graça e entra no mundo cheia de inocência e santidade. O seu mesmo Criador, por um raro privilégio, a susteve nos seus braços, para não cair na massa da perdição. No mundo apareceu uma nova criatura, dotada, desde a sua conceição, das melhores perfeições, por um raro privilégio. Então, graças a Deus, em vista da encarnação do Verbo, não poderia ser uma mulher qualquer, queria ser a mãe do Filho de Deus, em vista desse privilégio da maternidade divina, de ser mãe do Filho de Deus, Nossa Senhora já foi preservada desde a sua concepção, no seio puríssimo de Santa Isabel. De modo que todos nós já nascemos com esse pecado terrível. Por isso que antes do batismo somos considerados criaturas, pagãos, muitos chamam, porque ainda não temos essa filiação divina. Essa filiação divina se dá por meio do batismo, quando rompemos com esse pecado, com esse vínculo, com esses grilhões de escravidão que temos. No mundo apareceu uma nova criatura, dotada desde a sua concepção das melhores perfeições. Então, em Nossa Senhora se encontra todas as perfeições, as virtudes elevadas em alto grau. Por isso que Nossa Senhora deve ser sempre o nosso modelo de virtudes. Nas nossas dificuldades, porque somos filhos também do pecado, nascemos com essas tendências, essas paixões, essas más inclinações, e Nossa Senhora não. Então, ela deve ser sempre o nosso modelo e o nosso exemplo. E na hora das nossas dificuldades, quando apertarem as tentações, recorrer sempre a Nossa Senhora. A Igreja propôs sempre a Santíssima Virgem como um modelo a ser seguido. Então, não desprezar esses ensinamentos da Santa Igreja, recorrer a Nossa Senhora. E como deveremos ser, bons filhos da Santíssima Virgem, rezando o nosso terço ou rosário todos os dias, tendo grande devoção a ela. Por exemplo, nessas grandes datas da Santíssima Virgem, como hoje, dia da Imaculada Conceição, consagrar-se a ela totalmente, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que ele ensina lá no seu livro Tratado da Verdadeira Devoção, consagrar-se a ela nos dias de hoje, fazer jejuns e abstinências nas suas vigílias de festas, trazer pequenas cadeias de ferro, simbolizando essa santa escravidão a ela, jejuns, abstinências, disciplinas, muitas vezes, pequenas mortificações que nós podemos oferecer também a Nossa Senhora, trazer sempre o seu escapulário, a medalha milagrosa também. Tudo isso é importantíssimo para crescer na devoção com a Santíssima Virgem. Ler os livros sobre a vida de Nossa Senhora, livros, por exemplo, como o Tratado da Verdadeira Devoção, Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, Imitação de Maria. Todos esses livros nos aproximam cada vez mais de Nossa Senhora e, por conseguinte, nos afastamos do demônio.
O demônio não teve poder algum sobre a Santíssima Virgem. Ele conseguiu pôr a mão em tudo, na humanidade inteira, por assim dizer, porém não conseguiu tocar em Nossa Senhora. E como ele consegue chegar nas almas por meio do pecado? Como Nossa Senhora nunca pecou, ele nunca conseguiu pôr as suas garras na Santíssima Virgem. Então, quem quiser fugir do mundo, do demônio e da carne, deve sempre recorrer à Mãe do Salvador, Nossa Senhora. Ela é a única que pode combater diretamente o demônio nos exorcismos, nas tentações, tudo que é relacionado ao demônio. Quem reza uma Ave Maria, quem recorre a Nossa Senhora, reza a ladainha, o ofício da Santíssima Virgem, pode ter certeza que vai afugentar o demônio e todas essas tentações diabólicas, que possam nos advir ou nos perseguir. Então, na hora dos momentos de dificuldade ou mesmo das tentações terríveis, recorrer a ela, rezando o terço, o rosário, o ofício da Imaculada, tudo isso nós podemos alcançar grandes graças por meio de Nossa Senhora. Não deixar de ir à Santa Missa também no dia de hoje, aqueles que puderem, fazer uma boa confissão, uma comunhão reparadora. Quantas blasfêmias são proferidas contra a Santíssima Virgem, quantas imodéstias são praticadas hoje também, quantos pecados graves cometidos, e podemos fazer a confissão, comunhão reparadora também no dia de hoje, contra esses pecados que são cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, tenhamos grande devoção a Nossa Senhora. Ela foi preservada de todos esses males, de todos esses pecados, teve essa sorte, esse privilégio, e nós não. Infelizmente, nós já nascemos muitas vezes de uma forma bem desgraçada, não é? E às vezes em famílias também que não são católicas, que dão uma má formação aos filhos. A juventude hoje nós vemos, já a adolescência, juventude completamente perdida. Já nascemos num mundo bem ruim, cheio de dificuldades e obstáculos e pecados, e sem Nossa Senhora, mas sem os sacramentos, nos perderemos certamente. Por isso que as famílias hoje vivem bem desorientadas, porque não seguem como modelo a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Porém, não devemos nos desesperar, recorrer a Nossa Senhora com tranquilidade, pedir a Deus, ao Divino Espírito Santo, sabedoria para bem guiar os nossos filhos, a nossa família, a exemplo da Santíssima Virgem, e fazer a nossa parte de católicos verdadeiros. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito